isso aí, tribal! Hoje é um especial de Natal. Hoje nós vamos falar de um filme muito importante para a história do cinema e que sempre é lembrado e ele é repassado, revisto nessa época do Natal, que é Felicidade Não Se Compra. Hoje é mais um Lenda da Tribo, onde nós vamos falar sobre esse clássico do cinema, um filme muito especial, que eu tenho certeza, tribal, se você viu, você vai gostar do programa. Se você não viu, espero que você veja, que você vai adorar. Então, vamos lá! Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Então hoje aqui a gente vai fazer mais uma Lendas da Tribo com o tema especial de Natal e a gente vai falar de um clássico do cinema, A Felicidade Não Se Compra. Qual a importância do homem comum no mundo? Qual é a sua importância no mundo? Esse é o tema de A Felicidade Não Se Compra, que é um filme de 1946 dirigido por Frank Capra e estrelado por James Stewart e Donna Reed. Na trama, James interpreta George Bailey, um homem que nasce e cresce em uma pequena cidade localizada em Bedford Falls, onde forma sua família e é cercado por amigos. Porém, após um contratempo na véspera de Natal, George tenta tomar uma medida drástica, mas é impedido pelo misterioso Clarence, que, após salvá-lo, irá mostrar o quanto uma pessoa pode fazer a diferença realizando pequenos gestos. A Felicidade Não Se Compra foi considerado um dos filmes mais inspiradores do cinema e está entre os maiores filmes de todos os tempos. É, sem dúvida, a marca dos clássicos. Como sempre no Lendas da Tribo, eu trouxe aqui a Camila Bortolato, a Mila. Tudo bom, Mila? Tudo jóia, amor? Tudo jóia, bem? E você? Tudo bom? Adorei o gorrinho. No seu também tá ótimo. A questão da gente dar a caráter pro filme tão importante e que tem uma representatividade no Natal, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é um filme que até hoje passa muito nos Estados Unidos, mesmo nessa época. E eu te faço aquela pergunta bem assim, que eu não faço nunca, né? Aquela pergunta bem original, aqui já do Lendas da Tribo. Explique aí pro tribal por que é um clássico, Mila. Bom, A Felicidade Não Se Compra, pra mim, é um clássico, porque primeiro ele se trata de um tema universal, que é a época do Natal e todo esse espírito natalino de reconciliações e de reflexões, de estudo, enfim. E além disso, foi tratado de uma forma muito elegante, muito dócil e atemporal. É um filme que envelheceu muito bem e que, por mais que seja um filme de 46, é um filme que até hoje é atual. A gente consegue assisti-lo sem parecer datado. Eu acho assim, sabe o que é interessante? Como eu disse, que lá nos Estados Unidos, até hoje, né, se fala... Inclusive, até eu estava vendo um desenho do Batman, em que se passava na época do Natal, em que o Robin tenta mostrar o Dick Grayson, né, que é o Robin, tenta mostrar pro Bruce Wayne, assista aqui, Felicidade Não Se Compra, assiste aqui. Aí o Batman pergunta pra ele assim, mas por que eu tenho que ver esse filme? Ele fala assim, o que um homem pode fazer por sua cidade. Legal, que um simples homem, que bacana! Sabe? Bacana. E eu acho que ele é um clássico porque ele trata o que um homem comum, esse é comum nas obras do Frank Capra, né? O que o homem comum, aquele assim que não é superlativo, não é um super-homem, o que ele pode fazer pela comunidade. E ali tá muito explícito isso. Felicidade Não Se Compra, me comove muito, assim, porque ele fala de simplicidade. Assim, como uma pessoa que é generosa, que é o caso do George Bailey, né? Do interpretado James Stewart. Por ninguém menos. Nossa. Ele tenta sair. É muito legal porque ele começa lá no filme. Ele salva o irmão dele. Aí depois ele tenta a todo momento sair da cidade. Só que ele nunca consegue, né?
Porque ele sempre tá ajudando algumas pessoas. Sim. Ele sempre tá ajudando. Quer dizer, ele tá fazendo a vida e felicidade de outros, e enquanto ele, que o sonho dele é viajar pelo mundo. Fazer uma universidade, cursar uma universidade e ver o mundo, ele abre mão dos próprios desejos para poder fazer bem aos outros, né? E o que é interessante, né, Milo? Quando ele tá perto de conseguir o sonho dele, que é viajar pelo mundo, acontece alguma coisa, ele fica. Sim. Alguma coisa, ele fica. E eu acho... Porque é muito interessante isso. A gente pensa em grandes coisas, né? Vamos mudar o mundo, vamos fazer alguma coisa, né? No entanto, não. De repente, as pequenas ações é que ali constrói, onde né? você tá, né? Eu acho esse filme fantástico nesse ponto. Eu acho que por isso que ele é um clássico. Ele é temporal, como você falou. Ele Esse é um atemporal. tema que não Porque vai... o herói do filme não é datado, não é um herói de, por exemplo, um herói da Segunda Guerra, não é um herói que se passou numa data muito específica. Aliás, é uma grande característica do Frank Capra, né? Todos os heróis dos filmes dele têm essa questão da virtude, né? Sim. São homens médios, homens comuns, com virtudes, né? Que são homens bons, eles só querem ajudar as pessoas, não são heróis galãs demais ou os heróis daquela época da Era de Ouro de Hollywood. É uma outra visão, é muito mais simples, né? Se for ver todos os outros filmes do Frank Capra, que também foram grandes sucessos, até mais sucesso mesmo do que o Felicidade Não Se Compra na época, porque na época foi um fracasso de bilheteria, né? Ele tinha acabado de sair junto com outro filme que massacrou. Foi Os Melhores Anos de Nossas Vidas, né? Eu acho. Massacrou. Que ganhou o Oscar, inclusive. Ganhou Sim. todos os Oscars, Papou os Oscars, né? E ele... não conseguiu nada pelo fracasso da bilheteria mesmo. Concorreu a melhor ator, concorreu a melhor diretor. Melhor diretor. Até ganhou um Globo de Ouro no ano seguinte, pela melhor direção e tal. Mas ele foi um fracasso de bilheteria. Mas tem essa característica típica do Frank Capra, que é o homem médio bom, do bem, que é o herói por ser da hora, assim, por ser um cara legal, que não quer mal a ninguém. E o George Bailey é um coitado que só quer bem a todo mundo, né? Ele vai sempre passando por cima dos próprios desejos pelo altruísmo. O que já começa bem com um tema muito bacana acerca do Natal, né? Sim, sim. Hello, sir, George. All right, now, Ed, what'll it take until the bank opens? What do you need? Well, I suppose $20. $20. Now you're talking. Mas olha que você vê como é que são as coisas, né? Os melhores anos de nossas vidas, né? Eu acho. Ele trata a temática dos veteranos de guerra. Sim. Deles que voltam, né, do pós-guerra e vão reconstruir suas vidas. Sim. Ele foi, e coincidentemente, 46, né? Um ano depois, ele ganhou todos os prêmios. Mas, quem ficou com a aura de clássico? Quem até hoje... Que envelheceu muito bem, né? Que passa no Natal nos Estados Unidos, que é citado, né? Quer dizer, ele foi o grande perdedor na época, mas o tempo lhe fez bem. Exato. Né? Envelheceu muito bem. Porque o que você disse, né? Você foi brilhante nesse ponto. O tema é universal. A bondade, a generosidade, a questão do altruísmo, né? De você se dedicar pro outro. Então, eu acho que esse filme, ele mexe muito comigo. É impossível, desculpa, Tribal, é impossível. Eu choro, Tribal, choro. Nossa, mas é um filme muito emocionante. O final não tem como. Não. Só se a pessoa tiver... É lindíssimo. Né? É muito Sim. emocionante. É lindíssimo. Lindíssimo. Se essa pessoa for totalmente ausente, for um doutor destino na vida, né? Totalmente assim, ausente, sem sentimentos nenhum, pra ela não se emocionar com o final, né? Outra coisa que eu acho legal nesse filme, assim, é a questão de como a pessoa, às vezes, igual conversou com o George Bailey, né? Que é o personagem, ele, de repente, por um momento ele fala assim, puxa, eu fiz tanto, por que aconteceu isso comigo? Né? Tribal, eu não vou falar o que aconteceu. Não, senão a gente faz uma sinopse aqui, dá exatamente, spoiler, e você precisa assistir. Aliás, você assistiu Felicidade Não Se Compra, Tribal?
Como que você caminha sobre a terra? Como que você se olha no espelho, Camila? Como Explica é que você pra dorme ele. sossegado? Se você não assistiu, tá, aproveita agora no Natal, Tribal, e assista. Você vai ver aquilo que a gente tá falando. Porque chega uma coisa que acontece com ele, que ele fala assim, meu Deus, estou desesperado, eu não mereço isso, ele questiona. É um filme que Puxa. conforme você vai assistindo, é muito interessante isso, conforme vai desenrolando o filme, você já prevê o que vai acontecer. É um filme previsível para quem, principalmente quem assiste hoje, por causa da temática. Porque você fala, eu sei que vai para esse lado. Só que ele é tratado de uma forma tão doce, é tão elegante e é tão gostoso de assistir. Tem uma sequência, uma direção muito boa, são senhores atores. James Stewart, ele tinha ficado parado muito tempo, uns 6, 7 anos por conta da guerra que ele participou da Segunda Guerra. Ele retornou, fazia tempo que ele não atuava. E ele voltou a atuar nesse filme, se não me engano. Mas assim, brilhantemente, ele dá um show de atuação. Convence. Então é muito convincente, é um filme em que você tem uma imersão grande, apesar de ser um filme preto e branco, apesar de ser um filme antigo, ele tem tantos elementos de imersão que você esquece que o filme é preto e branco, você esquece que o filme é antigo. Porque, por exemplo, o filme sendo preto e branco, você consegue enxergar as luzes, porque eles fizeram um set gigantesco. Na época foi o maior set de filmagem de um filme americano. Eles trabalharam muito bem questão de iluminação, questão de textura de cenas, a ponto de você enxergar cor sem enxergar cor, né? Então é um filme, apesar de ser em preto e branco, é um filme muito colorido, é um filme muito alegre e muito doce. Então por isso que ele não fica datado. E não é um filme que você fala assim, nossa, o que eles estão falando? Nada a ver, sabe? Não tô entendendo, ou não entendi essa fala. Não é um filme que você tem que ficar se ajustando à época pra assistir. É leve. Não é à toa que também entrou na categoria de filmes feel good, né? Feel good movies, né? Que são os filmes do Capra, né? São filmes que você assiste e fala, ai, é leve, é gostoso de assistir. E muito emocionante, né? Ele ganhou o prêmio um dos filmes mais inspiradores de todos os tempos. Sim. Né? Aquela história, se você tá mal, se você tá numa sensação, eu não sirvo pra nada, você assiste e vê aquilo, é uma coisa que te dá um gás. Sim. Fala assim, Filmaço. Poxa vida, realmente a gente pode fazer a diferença, de realmente, por mais que eu esteja mal, acontece alguma coisa. Né? Tem uma mensagem muito bacana mesmo. Tem. E eu acho que cabe muito bem nessa época de Natal mesmo. Sim. Porque, igual você disse lá no começo, no início, o fato de o filme ele estar lá já direcionado para a época do Natal, porque o que acontece com o George Bailey, a tragédia que a gente anunciou com ele, foi na véspera do Natal. A família toda esperando ele, né? E acontece e dá aquela reviravolta depois. Que o final é simplesmente lindo, maravilhoso e recomendo para todo o tribal aí. Camilinha, vamos falar aí, então a gente falou da questão do homem comum, da questão de a gente fazer a diferença, da questão de você, por mais que você esteja mal, sempre pode ter alguma ajuda, da questão da solidariedade. Sim. Presente nos filmes do Frank Capra, né? Uhum. Agora vamos falar assim dos atores, né? A gente já deu uma introdução à atuação do James Stewart. Vamos aí, o que você acha do George Bailey, dele? Assim, você já disse, mas vamos então falar da de uma personagem? forma mais completa. O James Stewart, ele tem uma facilidade de convencer sobre o personagem. Inclusive tem uma cena nesse filme que não vai estragar nada eu falar sobre, mas é uma cena em que ele fala sobre a importância do negócio da família dele, vai discorrendo sobre as pessoas que o negócio da família dele ajuda. E ele fala com tanta veemência, é tão verossímil o jeito que ele fala, ele olha tanto no olho do outro ator e ele vai olhando tão perto da câmera,
a gente vai se aproximando tanto dele, ele é tão convincente que eu esqueci que o James Stewart é o mesmo James Stewart do Janela Indiscreta, dos filmes do Hitchcock. Então, eu fiquei, poxa, que personagem perfeito e que atuação perfeita para esse personagem, porque me convenceu que ele era daquele jeito. Ele sabia fazer uma mulher muito doce, muito dócil, porque o personagem é dócil, mas é muito humano. Tem até um período em que ele fica amargurado, que ele fica chato pra caramba, Sim. que ele Nossa, fica mal-humorado. Que ele briga com a família. Que ele briga com a família, ele fica de saco cheio da mulher, e não sei o quê. Nossa. E ele fica... Ele consegue exprimir muito bem a humanidade do homem médio. Aquela parte que ele briga com a família, Nossa, de cortar o coração. é de cortar o coração, os filhos e tal. É, né? nossa. E é muito... então é uma atuação tão verdadeira que sério, eu fiquei muito impressionada. Porque eu falei, gente, isso é ator. Isso é ator mesmo. Então, E essa fase dele, que ele é o homem comum do Frank Capra, dos filmes do Frank Capra, depois ele fez alguns westerns, né? Sim. É uma. E a fase do Hitchcock é outra. É completamente diferente. Parecem Que ele dois já tá- atores diferentes. Parecem dois atores diferentes. É fantástico. Eu fiquei, nossa, encantada. Você já reparou que no Hitchcock ele é o cara errado no lugar errado, né? Janela Indiscreta, você fala, cara, por favor, você não tinha que estar aí. Mesmo um corpo que cai, né? Corpo Ele que tá cai. ali, né? Ele tá sempre na hora errada. Ele tinha que estar ali. É o homem comum que se vê diante de uma situação. Sim, e o engraçado, nos filmes do Hitchcock, eu não quero mudar o mote da nossa conversa, mas nos filmes do Hitchcock, o James Stewart é secundário. Sim. O personagem do Hitchcock é sempre o próprio filme. E é sempre o sujeito do Hitchcock é sempre a temática e não o ator. Ele não tem protagonista. A situação. O protagonista do filme do Hitchcock é o suspense. É a situação no que... É sempre o suspense e nunca o ator. O festim diabólico. O suspense. Você sabe o que tá ali é o James Stewart. James Stewart. Ele tá ali. A gente vai falar o que é, que isso aí vai ser A gente vai entrar em Hitchcock. É. Mas o James Stewart, ele tem essa diferenciação muito bacana e eu acho que isso que o caracteriza como um ótimo ator, um perfeito ator, ele consegue vestir muito bem o que o diretor está propondo para ele. Ele veste com muita elegância. Sim. Então, ele vai lá e faz com maestria. Mas não faz apenas, Não, né? ele destrói. Então, assim, tem cenas desse filme, do Felicidade Não Se Compra, que eu fiquei, de verdade, muito tocada de ver como que um ator poderia ser tão ator assim. Porque muitos filmes da Era de Ouro de Hollywood tem alguns bons atores e outros que estavam ali começando, Sim. meio balhação, sabe? Sim. Ou estava começando pela sua beleza, porque estava sendo lançado ali, estava indo de carona. Filme, né? Era muito filme. Era atrás do outro. Era em produção em massa de filme. E quando assistir A Felicidade Não Se Compra é muito revigorante. Porque você vê atuações muito verdadeiras. A dele é o filme todo o filme todo fica... E quem me convenceu a fazer o filme foi o antagonista dele, né? Do vilão, o... Lionel Barrymore. Barrymore, sim. Lionel Barrymore. Os dois eram muito amigos, ele tinha recusado o papel, e aí ele ligou pra ele... Sr. Potter. Isso, o Sr. Potter. Tem nome grande de herói, vilão. mas não é, viu? O Sr. Potter é o vilão do filme. E foi considerado um dos piores vilões de Hollywood. Meu Deus. Tempo, você sabe de quem que o Lionel Barrymore é parente? Não. Drew Barrymore. Nossa, isso mesmo, é tio-avô. Tio-avô? Sim. Olha, Tio-avô sabia dela. não. Eu Olha. fui na bicuda mesmo. Chutou, né? Olha, dá os números na Mega. Na bica. Então, tio-avô, ele faz um vilão detestável. Nossa, você fica com muita... Sabe o que eu acho engraçado? É um vilão que tem uma fragilidade, porque ele tá o tempo todo na cadeira de rodas, ele tem... Amargurado. Amargurado. Invejoso.
e doente. Você vê que o físico dele é frágil. Só que ele é tão amargurado, tão invejoso, tão repugnante, que você esquece disso e fala assim, nossa, mas ele é muito mal. Tipo, você vê um poder nele por causa da energia que ele passa de uma forma também espetacular, grande ator. Sem cair no caricato. Sem cair no caricato. Que ele poderia ser um porque vilão ele era de quadrinhos, cínico, né? ele tem hora que ele dá um de bonzinho. E não é caricato, não é aquela coisa exagerada. Não, ele é verossímil. Ele é. É um vilão. Você mesmo disse. Não, mas como pode um cara tão mal? Mas ao mesmo tempo eu penso assim, que existe gente daquele jeito lá. Sim, existe. Como existem muito George Bailey por aí, né? Existe, graças a Deus. E a Donna Reed? Donna Reed, lindíssima, fofa, dócil. Muito dócil também a sua personagem, muito companheira, muito parceira. E é interessante que o filme todo, ela ficou orbitando, né? Em torno de George Bailey. Mas é aquela coisa assim, né? É a namorada, né, do colégio que se casa, uma cidade pequena, que aliás a cidade não existe, né? Não. Bedford Falls é uma cidade fictícia, mas assim, é bem aquela coisa, a questão do interior, do rincão dos Estados Unidos ali, né? E que, apesar de ser do estado de Nova York, supostamente essa cidade fica, mas ela não é uma grande cidade. Então é a menina do colégio. Cidade pequena, né? Cidade pequena que você casa, então ela traz toda aquela doçura, aquele companheirismo. Mas é uma coisa importante, que isso, o cinema dessa época mais, né, traz assim, a mulher é a companheira, né, do homem, né? Deve ser a grande companheira. Só que hoje em dia, os dois são companheiros um do outro, não é? Então houve essa evolução, não é aquela coisa, a mulher tem que ser necessariamente tem que acompanhar. Não, os dois são companheiros hoje, né? Os casais se veem dessa maneira, ainda bem que houve essa evolução. Mas é legal de saber que ela é uma companheira, independente de ser a esposa ou companheira. Ela é aquela pessoa que é o esteio do George. Ela tá ali, até no momento da briga, ela pega os filhos e diz, que isso? Acho que por isso é que ele entra em parafuso. Que a hora que ele a vê, fala, puxa, é minha vida, o que eu tô fazendo? Ela é o ponto de sanidade dele, né? Porque em todos os arroubos de emoção do George Bailey, ela ficou ali sendo o equilíbrio dele. Sim, sim. Quando ele estava muito amargurado, da vez anterior, antes deles casarem, depois deles casarem, todos os momentos de muita amargura ou de muita histeria, de muito êxtase, e ela foi muito o ponto de equilíbrio dele. Isso é muito bacana de ver. Uma personagem muito importante. Eu acho. Extremamente apaixonada, o que também acalenta a gente ao assistir, que é um romance também muito gostoso. Puro, né? Muito puro. Ela tem essa coisa, né, da menina quase camponesa, né, da menina de cidade pequena. Tem uma cena muito linda, que eu acho linda, aquela cena quando os dois cantam juntos, né, eles vão passeando pela cidade, os dois vão brincando e eles cantam juntos. Nossa, ótimos cantores. Buffalo girls, can't you come up tonight? Can't you come up tonight? Can't you come up tonight? Buffalo girl, can't you come out tonight and dance by the light of dawn? Apesar de eu não gostar de musical. Eu também, olha... Não, essa parte foi... Tem algumas coisas de musical, eu tenho algumas restrições a musical, mas com em relação a esse filme, cenas assim, eu acho que faz muito sentido. Faz sentido. Porque pra época, principalmente, era o que revelava muita alegria. Os dois estavam tão felizes porque as pessoas naquela época, elas cultivavam muita música. As pessoas cantavam muito, as pessoas tocavam algum instrumento. No Natal tava sempre tocando piano, aquela coisa cantando todo mundo junto. Então, o cantar, a coisa musical, era muito importante ainda e era muito retratado na Era de Ouro de Hollywood por causa disso, porque era uma exposição de emoções. Então, nessa hora que os dois estão muito apaixonados, os dois vão cantando junto pela rua e tal. E
É uma cena tão gostosa de assistir, e ele vai fazendo piada com ela, e ela vai. E é um humor tão pueril, tão gostoso de assistir, sem contar que os diálogos são deliciosos, né? Os amigos dele, né? Aquela coisa de você estar cercado de amigos. É um filme, assim, de uma suavidade, de uma coisa suave. assim, aquela coisa assim, bem próxima da gente mesmo, de ter pessoas queridas em volta. E quando você falou da Donna Reed, eu fiquei pensando, né? Você pega nela A Um Passo da Eternidade, Sim. seria o filme. O filme pelo qual ela concorreu ao Oscar. A Donna Reed, no Um Passo da Eternidade, ela faz uma pessoa totalmente detestável. É o contrário, né? Ela faz uma pessoa que evita a todo momento o amor de um personagem lá. Depois a gente vai falar desse filme, Um Passo da Eternidade. Mas, assim, aí você vê que é uma atriz, né? Assim, versátil, uma atriz que sabe o que está fazendo, né? Que encaixou, que o filme é uma engrenagem, né? E ela, tudo funciona, tudo bem azeitado ali no Felicidade Não Se Compra. Praticamente é um dos poucos filmes que eu vejo que eu não tenho reparos para fazer. Não, é impecável. Eu não tenho. Assim, eu olho para ele e falo assim, o que eu mudaria aqui? Nada. Impecável, impecável. Não é tribal arrogância nessa parte, a gente tá falando como fã, né? É óbvio que a gente não vai mudar coisas clássicas, né? Claro. A gente tá dizendo assim, uma coisa outra você não gosta, mas ali Sim. não, ali eu vejo tudo redondo. É um filme muito redondo. O Capra tinha esse talento. Então, ele pegava histórias motes simples para fazer de uma forma muito sofisticada e ao mesmo tempo muito acessível a todo mundo que estava assistindo. Não é um filme que você fica achando distante demais do seu intelecto, um filme que você tem que ficar pensando demais. Ele com muita inteligência e muita doçura, ele trata de temas simples para atingir qualquer tipo de pessoa que assiste. Então, atingiu os cult, atingiu o mainstream, atinge muito bem. Qualquer pessoa que vier assistir vai pelo menos dar um sorrisinho de canto de boca. Vai pelo menos fazer, nossa, certeza absoluta. Que gracinha, sabe? Qual a parte que você mais gosta do filme? A parte que eu mais gosto do filme... Olha, seria clichê eu dizer que seria o final. Então eu sou o rei do clichê. Nossa, porque o final ele fecha muito bem o filme e eu chorei horrores, né? Todas as vezes que eu assisti ao filme eu chorei. Então é um filme muito doce, é uma parte muito... que complementa muito bem. Então o final desse filme, ele é a cereja do bolo. Também acho. Eu acho que acho que é o, digamos assim, o filme vem sendo amarrado, te trazendo no final, ele te entrega, olha, It's Wonderful Life. It's a Wonderful Life. Que seria o nome em inglês, né? Que eu achei muito bem traduzido. Feita. Adaptado. Sim, é um título muito bem adaptado. Porque tem a questão do que o Sr. Potter faz com ele. Sim. Que nós não vamos falar o que é, você vai ter que assistir. E por isso que tem esse nome, né? Mila, então explica para o Tribal, recomende para o Tribal por que Felicidade Não Se Compra deve ser assistido. Bom, Tribal, Felicidade Não Se Compra precisa ser assistido, é um filme obrigatório, de verdade. Para todos que gostam de filmes clássicos como a gente, para todos que acompanham Lendas da Tribo, de verdade, assista A Felicidade Não Se Compra. Se puder, assiste por agora, assim, ó, pertinho do Natal. E se você quiser assistir com a sua família, melhor ainda. Com certeza. É muito gostoso assistir com outras pessoas. Eu acho que... E eu não vou falar mais sobre, porque senão eu acabo falando demais. Se chorar, lembre-se da gente. É isso aí. Bom, Tribal, eu acho que A Felicidade Não Se Compra deve ser assistido porque ele fala de coisas que são inegociáveis aqui, não só para o Kizar, mas eu acho que para a Mila e para todo mundo aqui do Super Tribo, que são valores inegociáveis. Então temos todos que pensar nas pessoas da mesma tribo. Certo? Então, um Feliz Natal. A gente deseja aí para você e para sua família tribal
Boas festas, muita saúde, muita paz, né, Mila? Isso aí. Feliz Natal, gente. E a gente vai chamar aqui, né, o nosso editor, o nosso câmera, esse rapaz que faz todo esse trabalho maravilhoso. Isso aqui esse tudo amigaço funcionar. do peito, nossa, que torna o Super Tribo aí... Super possível, exatamente, né? tão Bonito. dinâmico. Que Esse grava aqui, todos os nossos erros e queima nosso filme na internet. William Jorge. Galera, vamos baixar um pouquinho aqui, senão a gente não entra em quadra. É isso aí. Feliz Natal, William. Desejo Feliz Feliz Natal. Natal, Tribal. pessoal. Muita paz, muita saúde. Que 2019 seja ainda melhor do que já está sendo 2018. Isso A aí. todos nós. Falou, Tribal, não se esqueça, somos todos da mesma tribo.